Olá, eu sou a Cris Alfano, sou especialista em Customer Experience e Customer Success e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí uma convidada muito especial. Ela já nos brindou com outra entrevista, mas é uma profissional que está sempre se atualizando. Sandra Gimenez, gratidão. Gratidão. Muito bom te rever sempre, tá? Bom também, quem? Obrigado. Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas, fala um pouquinho da sua trajetória profissional e seus novos desafios agora também. Sim, trajetória profissional, eu sou formada em Ciências Contábeis, em Gestão de Pessoas pelo Mackenzie, em Administração de Empresas e também fiz pós-graduação em Tributos pelo Senac e seguindo carreira aí, 38 anos nessa área administrativa, financeira, fiscal, contábil, tive uma auditoria, prestei auditorias, então assim é uma área que eu estou há muitos anos. Mas há cerca de uns 8 anos eu me interessei muito pela parte terapêutica, pela questão holística, pela parte da terapia, pelo holos todo. Foi na outra entrevista que eu comentei. Sim. E adorei essa área, me deslumbrei em ver tanto significado, né? Foi muito significativo para mim essa questão do holos, do holístico, da interiorização e tudo mais que eu desconhecia, né? A gente que é da parte financeira, a gente desconhece essa questão holística. Me interessei muito e por conta disso eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociências pela PUC. Quando eu vim fazer a entrevista anterior, eu estava fazendo a pós-graduação ainda, não tinha concluído a pós-graduação, então eu concluí a pós em 2023, 22, 23. No meu trabalho da pós, de conclusão, eu fiz o esporte relacionado à ansiedade, à depressão, para combate de depressão, combate à ansiedade, com a parte do mindfulness e também psicologia positiva. Sim. E fui atuar como voluntária no Clube Esportivo Olímpico no Cambuci, onde eu fui terapeuta, e me identifiquei totalmente. Então eu falei, uau, estou vendo uma área que realmente me complementa, né? Que também é lidar com pessoas de uma forma mais significativa, né? Então eu costumo dizer que no voluntariado a gente não ajuda tanto, nós somos mais ajudados do que ajudamos aos outros. Então a gente aprende mais, muito mesmo, do que ensina. Então assim, essa questão do voluntariado que sempre teve latente comigo, veio muito a favor dessa nova área que eu estou buscando, galgando para no futuro atuar com forte, com firmeza, né? Que é a área de psicanálise, psicanalítica. Né? Então, terapeuta e depois neurocientista e depois psicanalista. Seria isso. Maravilha. Ô Sandrinha, você fez uma coisa muito bacana que assim, a área contábil parece que ela é mais assim, uma coisa externa, uma coisa mais técnica, né? Que depende de você como profissional e depende também das empresas, depende das pessoas que analisam, né? E até uma vez uma pessoa falou assim, pô, Kenny, mas contabilidade é ciência exata ou ciência humana? Né? Aí ele falou assim, olha, é ciência humana, mas por quê? Quem faz conta? Não, eu sei, as contas batem tudo certo. Só que assim, na engenharia, 1 mais 1 é 2 e acabou. Na contabilidade também, só que assim, na contabilidade você pode, de acordo com os investimentos de previsão, você pode colocar no balanço, dividir entre os meses, dividir entre os quartis, fazer a conta para dar pagamentos de impostos, uma série de coisas assim. Então, por isso que é ciência humana. Tá. Você lidou muito com isso daí, mas assim, os números realmente são sempre muito frios, né? E você dedica mais parte da análise técnica em cima das coisas. Você acabou redescobrindo a parte da fronteira interior, né? Aquela do potencial do cérebro, da neurociência e tudo mais, e buscou um propósito de vida melhor. Sim. Que na verdade eu entendo que eu nem tenha descoberto, eu tenha redescoberto, na verdade. Porque quando eu comecei na minha vida esportiva, né, porque eu sou esportista
meio que radical. Hoje eu pratico yoga, além do karatê que eu já tenho feito, musculação que eu ainda faço, eu fiz vôlei mesmo com uma estatura, né, de 1,55 m. Então assim, o vôlei e as artes marciais que veio muito latente na minha vida já me traziam muito desse lado interior, né, dessa questão humana, porque principalmente o vôlei, porque você joga em equipe, então assim, o resultado ele é o todo, ele né? é um todo, é um grupo, então assim, não é você vai ter que lidar com os outros, né, com os medos dos outros e também com as certezas dos outros, então tudo isso complementou. E nessa trajetória eu sinto que eu comecei já num lado muito humano, eu acabei partindo para a contabilidade, que também não deixa de ser humano, embora tenham todos os números como você destacou, né? Em contabilidade 3 mais 3 nunca vai ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser nada, né? Depende. E eu acabei redescobrindo isso no decorrer da minha vida, né? Lidando com vários tipos de pessoas na consultoria, na auditoria. Então, assim, a questão sempre está nas pessoas, nos relacionamentos. E a gente sempre tem que enxergar isso como uma oportunidade de melhora, né? Essa oportunidade de melhora tem que partir da gente, em primeiro ponto. Nunca é o outro, sempre é a gente. Então, assim, essa oportunidade de melhora, a gente tem que vislumbrar para nosso interior, para a gente poder entender melhor o outro e, quem sabe, ajudar o outro também. E o outro também ajudar a gente. É uma corrente. Sandrinha, eu vou fazer uma colocação, não sei se é assertivo, mas eu já tive mais ou menos essa visão. Quando você está numa empresa, você entrega os resultados, você fica feliz, a empresa também fica feliz, né? Agora, quando você faz um voluntariado para as pessoas que não têm como reconhecer você monetariamente nem nada, eu sinto que a energia é diferente. Totalmente. Mais gostoso. Os dois lados. Os dois lados. E ali não tem fingimento. É uma coisa natural. Né? A sinceridade, você nota e você vê que, puxa vida, você fez aquilo e você não espera retorno. Você sabe que foi feito um estudo, principalmente dos lugares onde se tem mais longevidade, onde as pessoas são mais felizes, né? Porque a longevidade também está conectada com a felicidade. E as pessoas que prestam voluntariado, elas têm mais condições de ter esses níveis mais elevados, né? Por quê? Porque você sai do seu âmbito egocêntrico de olhar só para si e você olha para o outro, e às vezes a sua dor que você enxerga, que acha que é muito grande e a do outro é maior, você fala, opa, a minha dor não é tão grande assim. Existe alguém que sofre mais do que eu e a pessoa é tão feliz quanto. Então, assim, por que não? Entendeu? Por quê? Então, quando você sai desse egocentrismo, a sua felicidade, ela é reproduzida mentalmente. Então, a satisfação maior é justamente essa complementação mútua entre quem está fazendo, né, e quem está recebendo. Porque quando você vê o outro melhor do que ele estava, você fica mais feliz. Né? E por que não conviver com pessoas mais felizes? Então, assim, a partir do momento que nós convivemos com pessoas mais felizes, o nosso ambiente se torna melhor. Consequentemente, a gente se torna mais feliz e melhor. Então, é tudo uma consequência. Então, o voluntariado, ele traz uma recompensa que não é tangível e não é monetária, mas ela é muito, muito acima disso, muito além disso. Né? Eu acho que quem presta voluntariado, acho que você já deve ter prestado, sabe o que eu estou falando. É um sentimento muito único, muito forte, muito poderoso e totalmente inesquecível. Posso dizer, a sensação que se tem é essa, exatamente essa. E parece que dá uma certeza melhor do que a gente é na essência, né? Na essência. É muito bom você ver que a pessoa está assim, tá gostando, você está fazendo um significado você está tendo um significado para alguém. Então você está trazendo informação, você está tornando alguém melhor, ou está tornando o dia de alguém melhor. Isso. E você não espera reconhecimento nenhum. Isso que é bom. Isso que é bom. Por isso que o voluntário, né? Eu sou voluntário, voluntariamente eu estou fazendo algo por alguém. É verdade. Legal. E nesses últimos anos aí, agora que você terminou mais essa pós
voltada para pessoas, né? Para o entendimento do ser humano, para você também fez bem, né? Foi prazeroso para você fazer essa pós? Foi muito prazeroso. Não só me fez descobrir e redescobrir o quanto eu poderia melhorar, né? Porque a parte neurocientífica e a parte da psicologia positiva e o mindfulness, né? Que é a respiração. Então, assim, na questão... Então, são três, digamos assim, nesse mesmo curso eu tive 3 etapas e 3 operações diferenciadas, né? Mas que ambas se complementaram, porque a neurociência vai trazer os neurotransmissores, né? Quer dizer, a serotonina, a endorfina. Isso. Então, o que cada etapa da sua vida ou cada operação pode te trazer, como o esporte, por exemplo, por isso que eu trouxe o esporte, liberação de endorfina, né, liberação de serotonina, né, o consumo do açúcar. Então tem das duas partes, né, quer dizer, o lado bom e o lado ruim, né, das partes dos neurotransmissores, né. A parte de psicologia positiva, né, para a gente pensar melhor, mais positivamente sobre a nossa própria vida. O mindfulness, que é a respiração consciente, né, que aí me trouxe a vontade de fazer o yoga, né? Legal. Tá gostando? Eu tô amando. Que bom. Eu faço 2 estilos de yoga. Certo. O Hatha Yoga e o Vinyasa. Então, assim, são... Explica um pouquinho as duas. As duas? O Hatha Yoga é a base do yoga, né? A base geral, eu diria assim. É a parte mais respiratória, é a parte mais consciente. Ele não é tão... não traz assim movimentos bruscos, você não é um exercício. O Hatha, ele traz mais conscientização corporal e respiração corporal também. Alguns exercícios de alongamento e tudo mais, mas é mais memorização e entra-se um pouco na parte de equilíbrio mental e físico, né? O Vinyasa, ele é mais um pouco movimentado. Ele tem também essa parte respiratória, mas é um pouco mais tênue, né, do que o Hatha, e ele é mais movimentos, então é mais equilíbrio ainda. Então a gente faz muitos exercícios de equilíbrio e alguns exercícios de respiração, mas traz também uma conscientização. Ambos se complementam. Então, assim, o yoga, ele é fantástico, é um grande início para meditação, inclusive. Sim. Ele traz esse sentido de meditativo nas pessoas. Então, assim, o mindfulness entrou para mim na vida nesse sentido. Que bom. E parece que entrou na hora certa. Na hora certa. E pode ser qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer idade, né? Qualquer idade. Desde que tenha um pouco de equilíbrio também, né? Mas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Você não precisa fazer grandes movimentos, né? Faz algum movimento, depois o corpo vai melhorando, vai ficando mais flexível, então o seu corpo vai se adaptando aos exercícios, né? É muito, muito bom. É muito legal. Muito bom. E você agora continua ainda nessa pegada aí do ser humano, né? Continuo, estou estudando, estou fazendo alguns cursos na parte de psicanálise, eu estou trilhando um caminho para eu ser uma psicanalista de fato, né? Então, estou fazendo alguns cursos livres para entender Freud, Lacan, para entender Jung, para entender Haidt, né? E complementar com esse conhecimento da parte neurocientífica, né? De neurociências, e aí sim entrar na parte psicanalítica para atuar como terapeuta psicanalista. Legal, bacana. A gente vendo agora como o Freud era avançado para a época, né? Muito. Jung também. Pessoas antes do nosso tempo mesmo. Tanto é que é base dos estudos psicanalísticos, né? Exato. Então, assim, o Lacan, ele tomou, né, ele tomou Freud como uma base, mas para ele poder desenvolver o caminho próprio dele. Assim foi Jung também. Então, ele tomou como uma base para eles desenvolverem os seus próprios caminhos. Mas são estudos antiquíssimos e que até hoje são referências na parte de psicologia, na parte psicanalítica, na parte terapêutica, né? Toda a parte terapêutica também envolve a questão freudiana, né? Exato. Então está tudo muito ligado. Então, assim, foram estudos tão aprofundados que
que nunca vão deixar de ser referenciados. Essa é a verdade. E é interessante que naquela época você não tinha tecnologia. Então, aquilo foi tudo escrito no papel. Você imagina quanto que teve de demora para fazer tudo aquilo lá, porque não tinha outra coisa. Se falasse hoje, hoje você pega o celular e grava. Sim. Né? Você pega qualquer gravador e grava, é filme. Mas não tinha. Então, para a época lá, realmente foi uma coisa assim bacana. E se tivesse mais tecnologia, acho que aí teria mais coisas boas. Você entrou num ponto bacana que eu ia comentar sobre a tecnologia, né? Que o que a gente vê hoje em dia é que, por exemplo, quando você perde um contato da caneta, aquele contato que a sua mão tinha ou teve com a caneta e teve com o papel, ele traz mais emoção àquilo que você está escrevendo. Quando você digita, parece supérfluo isso, né? Mas faz sentido. O seu digitar é diferente, porque você perde uma conexão. Né? Exato. Então, eu acho que existem os dois lados, que era o que a gente estava comentando antes da entrevista, existem os dois lados benéficos da tecnologia, como tudo tem dois lados, né? Bom e ruim. Eu acho que esse lado da tecnologia, ele poderia melhorar esses estudos, mas também os grandes pensadores naquela época não tinham esses benefícios, né? Era tudo muito rústico. Exato. Ao mesmo tempo se tinha mais tempo para o ócio, para pensar melhor, para refletir melhor. Menos interferência. Menos interferência. Só que menos fontes de pesquisa. Exatamente. As fontes de pesquisa eram mais difíceis, né? Aí tinha que batalhar, caçar um livro ou ir em alguma biblioteca se existisse. É verdade. E você falou, na verdade, assim, quando você escreve à mão, ali, parece que você está assim, mais direcionado. Conectado. Quando você pega no computador, você está mais crítico. Qualquer coisa. Parece que no papel parece que você não tem obrigação de mostrar para alguém. No outro, só quem vai ler, o que vão pensar disso? Sim. É interessante. Fica um pouco menos natural. Menos natural. Você se cobra mais e você fica pensando como que aquilo vai ser recebido. Exatamente. Eu fiz algumas viagens, porque eu tenho 3 livros que eu quero escrever. Né, sobre... Eu vou publicar. Então eu não consegui escrever até hoje, porque eu estou tentando escrever o livro, né? Então, para toda viagem, todo ano eu faço uma viagem pessoal. Mas sabe, agora você pode fazer o seguinte, usar o Office 1065. Para digitar? Não. Para falar. E você fala, tudo que você fala, ele escreve. Sim. E ele edita para você. Aí melhora. Ganha esse tempo. Sim. Eu não fiz ainda, eu já vi casos, mas vai ajudar bastante. Eu ainda quero escrever mesmo. Tá bom. Por isso que eu estou demorando. Até hoje eu escrevi. Legal. Mas tá bom, eu fico muito feliz aí que você tá sendo uma trajetória muito interessante, né? E que tá sendo prazerosa agora. Tá. Eu tenho muito que aprender, acho que todos nós temos, né? Mas evolui muito mesmo. Acho que a questão psicanalítica, a questão neurocientífica, a parte terapêutica me deu uma outra visão com relação a mim e aos outros, né? E uma forma melhor até de comunicação, porque eu vejo que hoje, mesmo tendo todos os poderes de tecnologia, estando no momento da era da comunicação, o maior desafio e o maior problema e deficiência está ainda em comunicação. As pessoas não se comunicam. É verdade. Tem problemas de comunicação. Então, os conflitos, eles acontecem em grande maioria por conta da falta de comunicação. As pessoas nem leem os textos, né? Não leem as coisas. Então, a gente tem muito a melhorar nesse sentido. Eu fico preocupado que antes você tinha os jornais, você tinha os grandes articuladores. Hoje é tudo linguagem Twitter. Assim, é só a síntese da síntese. Só que isso evita a pessoa pensar. Né? Exatamente. Mas vamos ver aqui no CESER. Interpretação de texto. Interpretação de texto, estamos tendo exatamente muita dificuldade. Sandrinha, deixa uma mensagem para os nossos internautas e teus contatos, por favor. Sim. A minha mensagem é que
haja mais amor e que as pessoas tenham mais solidariedade, generosidade e que preguem o voluntariado, né? Eu sei que a maioria de nós não temos tempo, todo mundo alega, né? Não tem tempo, mas arruma algum tempinho na sua agenda, ou para você, ou para alguém que você gosta de acompanhar, e vá prestar um serviço voluntário a alguém que necessite. São muitas instituições, muitas ONGs que necessitam de ajuda e você vai ter muito a ganhar. Não só o outro, mas você vai ganhar muito. Então, ajude e seja ajudado. Esse é o meu recado, né? Os meus contatos são Instagram, Sandra_RGN, o telefone é 11 98359 3833. Meu e-mail é sand@gmail.com. Obrigada e tenham uma ótima semana a todos. Andréa, gratidão, viu? Você falou bonito, viu? Obrigada. Obrigada. Volte sempre. Tá? Muito obrigada. Voltarei. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Sandra Gimenez. Nós damos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Até. Gratidão. Vamos lá.